Realizar um projeto independente, ter flexibilidade em horários, ser seu próprio chefe, abrir um negócio é o sonho de muitos brasileiros. E cada vez mais esse projeto tem rompido fronteiras. O número de empresários que encaram o desafio de entender o mercado de outro país e as regras para empreender no exterior tem crescido. A Renata faz parte deste grupo. Ela é brasileira e mora no Canadá. Sempre quis ter seu próprio negócio, mas só encontrou essa oportunidade fora do Brasil. Olá, eu sou a Renata Teixeira, sou de Recife, no Brasil, e moro em Toronto, no Canadá, há 8 anos. Eu era executiva de contas no Brasil, trabalhava numa rede de hotéis e vim para o Canadá para estudar inglês e imigrar. Após um tempo eu percebi que eu queria mudar de carreira e aí descobri, sempre tive uma paixão por cozinhar e comecei a fazer uma dieta com as amigas. E a partir daí eu comecei a vender refeições pela facilidade que eu tinha de tempo e de cozinhar rápido. Eu comecei a fazer refeições para elas e daí surgiu a minha empresa Food Real Fresh, que é uma empresa de refeições brasileiras aqui no Canadá, voltada para o público canadense, Brasil, todo. A gente acaba conquistando mais o nosso público porque a gente tem ali o nosso arroz, o feijão, nossa comidinha, nosso tempero mais brasileiro. E quando eu vi que isso realmente poderia ser um negócio, eu criei uma marca, comecei a vender pelo Instagram e pelo WhatsApp para a comunidade brasileira ali do bairro. E daí eu vi rapidamente que poderia ser uma oportunidade de negócio e comecei a investir em procurar uma cozinha industrial para escalar essa produção. A Food já está hoje, a gente já tem 5 anos no mercado e hoje eu vou mostrar um pouco para vocês de como isso funciona, a nossa produção, a forma como a gente faz isso aqui na prática na cozinha industrial. Vamos lá conhecer. Hoje aqui na Food Real Fresh a gente tem um menu rotativo que toda semana a gente troca de 8 opções de refeições, 2 opções de sopa, a gente tem sopa sazonal, salada que entra também no verão. E a gente está tentando adaptar o nosso menu, porque a nossa comida ela é bem brasileira, para o público canadense também, que é um estilo de comida um pouco mais leve, digamos assim, um frango grelhado com vegetais, que a gente também já tem na empresa, mas está tentando adaptar e fazer algumas estratégias de marketing para atingir e aumentar essa venda para o público canadense também. Então, pessoal, aqui é o momento onde a gente vai montar agora todas as nossas sacolas, tá? Para sair para o delivery. Então, hoje a gente tem 4 entregadores que fazem entregas ao redor de Toronto, Toronto Downtown e cidades próximas também. Então, a gente começa a fazer a sacola, eles vão passar aqui para pegar e vão fazer essas entregas. No Brasil, ter o próprio negócio é o sonho de milhares de brasileiros. Foi o que revelou o principal relatório mundial sobre o assunto, que conta com a participação de 110 nações. E muitos brasileiros já viram o sonho virar realidade. O Brasil tem 42 milhões de empreendedores iniciais e se manteve com a segunda maior estimativa absoluta de empreendedores potenciais. Pelo relatório, a taxa brasileira de empreendedorismo fica atrás apenas da Índia. E para falar sobre esse assunto, convidamos a advogada de Direito Internacional, Fernanda Sayeg. Doutora Fernanda, seja bem-vinda ao Como Funciona Aí. Antes mesmo de abrir um negócio, a pessoa que quer empreender fora do Brasil precisa pensar no visto. Precisa ser necessariamente um visto de trabalho? Não necessariamente. O que a gente vê são situações muito diferentes. A maioria dos investidores que empreendem no exterior, eles não vão especificamente para empreender. Eles vão por uma questão familiar, para estudar, e eles acabam ficando no país, obtendo a cidadania americana, e aí eles decidem empreender. Por quê? Porque existe uma grande, não diria burocracia, mas um visto de empreendedor, ele exige algumas condições, que são um investimento grande,
a contratação de um número mínimo de funcionários. Então, por exemplo, existe, no caso dos Estados Unidos, um visto que chama EB-5. Esse visto, ele é um visto para investimento nos Estados Unidos, para investidores que abram um negócio, que tem que ser num valor entre 500 mil e 1,8 milhão de dólares, e eles têm que contratar pelo menos 10 empregados cidadãos americanos. Então, a maioria dos países tem alguns requisitos que tornam o empreendimento direto, né, digo, uma pessoa que sai do Brasil para empreender em algum país é um pouco mais difícil. Então, de modo geral, a pessoa ou casa com o cidadão daquele país, e aí obtém a cidadania, e depois, quando ela é cidadã do país, ela decide empreender. Esses são os casos mais comuns. Agora, existem países que até oferecem aí um visto de residência para estimular o empreendedorismo, né? A gente pode dar alguns exemplos de países nessa situação? Tem países que são conhecidos como países que são muito abertos, né, ao empreendedorismo. Por exemplo, Singapura é um desses países. A Suíça também é um país, e eles têm algumas vantagens, não apenas em termos de visto, mas também de tributação de negócios. Então, esses são alguns dos países que gostam de atrair estrangeiros para investir, para empreender. Mas existem outros, por exemplo, a Irlanda, a Austrália. Então, de fato, existem países que gostam de ter os estrangeiros empreendendo e facilitam essa chegada. E um dos maiores desafios de quem quer empreender é entender as leis tributárias daquele país, né? O que é preciso ficar atento? De fato, se a pessoa quer empreender naquele país, ela precisa ter um conhecimento sobre as questões tributárias, quais são os impostos que ela vai pagar, os impostos que o negócio vai pagar, também sobre questões trabalhistas, porque você vai contratar pessoas, você vai ter que recolher os tributos trabalhistas. Então, sempre bom consultar um advogado local que esteja familiarizado com essa questão e que possa passar toda essa visão de como funciona o negócio lá fora e de quais são os ônus para os empreendedores. Isso é muito importante. Vamos voltar ao Canadá. A Renata mostra agora que o país oferece incentivos para empreendedores estrangeiros. Um empurrão a mais para quem está começando a empreender. Outra coisa muito bacana aqui no Canadá é que eles dão muito incentivo a small business. Então, existe a Prefeitura de Toronto, onde você pode estar indo para tirar todas as suas dúvidas. E lá existem programas de incentivo até financeiro para você poder escalar seu business. Então, é muito bacana também, eles incentivam mulheres, imigrantes. E é bem fácil também de você conseguir aplicar para poder estar concorrendo a esses grants que eles chamam, né? Que são os incentivos financeiros. Para abrir uma empresa aqui no Canadá é super simples, tá? Você rapidamente online consegue tirar um business number e você já pode operar, mesmo como turista. O que vai existir são algumas regras a partir do seu ano fiscal para você fazer suas declarações de imposto de renda, que aí você no próprio site do governo canadense você acha bastante resposta. Outra coisa também é que a partir de 30 mil dólares a empresa ela é obrigada a cobrar o HST, que é um imposto de 13% aqui no Canadá obrigatório. Então, você tem que estar também um pouco por dentro dessas regrinhas. Mas não é difícil de abrir uma empresa aqui no Canadá. Obrigada, espero que vocês tenham gostado da nossa história, que se sintam inspirados. E um grande abraço aí para todo mundo que assiste a TV Justiça. Obrigada, Renata. Doutora, explica pra gente uma coisa. Quem abre uma empresa no exterior, ela também precisa continuar declarando imposto de renda aqui no Brasil? Nós temos duas situações. Temos a situação da Renata, por exemplo, que decidiu se mudar para o Canadá. Então, hoje, ela reside no Canadá e ela paga apenas os impostos referentes à empresa no Canadá. Agora, a gente tem pessoas que continuam morando no Brasil. Como a pessoa ela continua vinculada ao Brasil,
elas têm que recolher os impostos no Brasil, e existem acordos de bitributação que regulam o que vai ser cobrado no Brasil, o que vai ser cobrado no outro país, né, e qual é o país que tem competência para cobrar esses tributos. O Brasil tem acordos de bitributação com vários países, mas não são todos. Então, isso vai gerar alguma dificuldade nos países em que não houver acordos de bitributação. E como fica a situação fiscal da empresa que precisa fazer remessas de dinheiro para fora, né, para o exterior? Existe acordo de bitributação nessa situação? Sim, existem, os acordos de bitributação também abrangem essas questões, e é sempre importante, né, como a gente já mencionou, analisar tudo isso antes de decidir investir em determinado país, porque pode ser que a tributação desses dividendos seja tão alta que não vale a pena remeter o dinheiro para o país, e sim manter no país em que esse dinheiro foi, em que há o empreendimento. Na situação da pessoa que realmente deixa o país, vai para o exterior empreender ou até por outras finalidades, ela tem que comunicar à Receita Federal que ela está deixando o país, ou esse domicílio fiscal dela vai deixar de ser o Brasil? Sim, ela tem que comunicar ao Brasil, a Receita Federal, ela tem um período para fazer essa comunicação. E então, sempre que a pessoa decidir residir definitivamente em outro país, ela precisa avisar essa situação e ela deixa de recolher os tributos no Brasil. Ela passa a recolher tributos naquele outro país em que ela for residir. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta para mostrar que os Estados Unidos estão entre os destinos preferidos dos brasileiros que querem empreender no exterior. A dificuldade de encontrar informações mais precisas para quem está chegando no país motivou a Vanessa, que mora em Orlando, a criar um grupo nas redes sociais. A iniciativa deu tão certo que o negócio virtual passou a ser real. Ela e o marido têm uma empresa que organiza uma feira para empresários brasileiros. Meu nome é Vanessa Oliveira, eu sou natural de Brasília e moro nos Estados Unidos há 11 anos. Tudo começou quando, em 2014, eu vim passear com a minha família, conhecer a Disney, e quando a gente chegou aqui a gente se apaixonou e decidimos que era hora de mudar o ciclo, né? Fechar o ciclo e encontrar um novo caminho. E daí nós vendemos tudo no Brasil e viemos recomeçar a vida aqui nos Estados Unidos, mais precisamente em Orlando, na Flórida. Quando a gente decidiu se mudar, a gente procurou informações na internet e tudo, e era muito difícil encontrar informações. Às vezes a gente encontrava informações em grupos de Facebook que davam informações erradas, que tratava mal. E aí eu decidi, junto com meu marido, eu falei, vamos fazer um grupo só de moradoras, só de mulheres moradoras de Orlando e região, para a gente realmente se ajudar. E um outro grande intuito do grupo é o apoio ao empreendedorismo. E a partir disso, um belo dia, a gente decidiu tirar isso só do virtual e levar, né, para a vida real. E foi daí que surgiu a Expo Brasil. E com isso, hoje nós temos empresa de eventos aqui nos Estados Unidos. Abrir empresa aqui nos Estados Unidos é relativamente fácil, é bem simples, não é burocrático, não tem nada relacionado com visto imigratório. Quando você vai abrir uma empresa, eles não perguntam qual é o status imigratório. É algo simples que a própria pessoa pode ir no site e abrir. 10 minutos a empresa está aberta. Depois disso você solicita como se fosse o CNPJ, que é feito diretamente na Receita Federal, que também pode ser feito através do site, é tudo muito simples. Assim como no Brasil, tem diferenças de empresa, tem a LLC, que é uma empresa que pode ser para uma pessoa só, um sócio só. Tem a LLC de 2 sócios, a partir de 2 sócios, e tem também a Corp, que é uma corporação maior, uma empresa que pensa em expandir, abrir capital.
Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, do Como Funciona aí na TV Justiça, e até a próxima. Voltamos a conversar sobre esse assunto com a advogada de Direito Internacional, Fernanda Sayeg. Doutora Fernanda, quais são os países aí mais atrativos para o brasileiro que quer empreender fora, no exterior? Os dois países que nós vimos são muito interessantes, como vocês viram aqui, o Canadá dá diversos incentivos, benefícios para os brasileiros e para outras pessoas também migrarem para o Canadá. É um país muito grande territorialmente e tem uma população relativamente pequena, então para eles é interessante ter pessoas migrando, seja como trabalhadores, seja como empresários. Estados Unidos é outro destino muito interessante, mas a gente também tem outros, por exemplo, Emirados Árabes, Hong Kong, Suíça, Estônia, Irlanda, Singapura, são países que dão incentivos para as empresas, tem uma tributação reduzida para empresas em comparação com o Brasil, em comparação com os Estados Unidos, e eles também têm uma grande facilidade de aceitar estrangeiros, de conceder vistos e de abrir os negócios, né? Os sistemas para abertura de negócios são informatizados, como a gente viu, é muito mais fácil ter um CNPJ nesses países do que no próprio Brasil. E os ganhos no exterior, eles também são tributados no Brasil? Sim, se for aquela situação que a gente já comentou. Se a pessoa continuar morando no Brasil e ela for residente brasileira, mas empreender em outro país, sim, eles vão continuar sendo tributados no Brasil. Mas se a pessoa, o empreendedor, se mudar definitivamente do Brasil para o país em que ele está empreendendo, esses ganhos não serão tributados no Brasil. Só se eles remeterem este valor, por exemplo, para familiares ou para outras pessoas no Brasil. Mas se eles mantiverem o dinheiro no país em que estão empreendendo, isso não será tributado. Vamos voltar aos Estados Unidos, mas agora em Atlanta. Lá o João e a Gleice decidiram empreender em família. Abriram uma empresa de contabilidade juntos. E o João, que é contador, garante que na terra das oportunidades é possível abrir um negócio sem nem ao menos morar por lá. Olá, meu nome é João Gomes, eu moro aqui nos Estados Unidos há 30 anos e resido na cidade de Atlanta. Olá, meu nome é Gleice Gomes, eu moro nos Estados Unidos há 7 anos e hoje eu resido aqui na cidade de Atlanta. Eu imigrei buscando ter uma vida melhor do que eu tinha no Brasil. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar com limpeza pós-obra, construção. Logo depois eu vi uma oportunidade na limpeza de casas, que é onde eu fazia um trabalho mais detalhista e isso estava chamando muita atenção dos americanos. Com isso eu vi a oportunidade de empreender. Foi quando eu montei a minha companhia de limpeza. Em 2022 eu tive um problema muito sério de saúde, então eu tive que parar de trabalhar, nesse ramo. E aí eu vendi minha empresa. Então a gente decidiu junto abrir o nosso business de contabilidade. Tudo bem, meu amigo? Trabalho na área de contabilidade e tributos há mais de 20 anos e, ao contrário do que muita gente acha, é muito fácil abrir um negócio aqui nos Estados Unidos. Não é burocrático como no Brasil, então é muito mais rápido esse processo. A grande diferença é que aqui existe muito mais competição. Ou, como muitos falam, aqui é a vitrine do mundo, a terra da oportunidade. Para abrir um negócio, você não precisa de nenhum visto especial, você não precisa estar fisicamente aqui nos Estados Unidos, basta você ter um endereço, que a grande maioria dos escritórios oferece esse serviço também de endereço virtual. Outro erro muito comum, que as pessoas acham que abrir um negócio nos Estados Unidos já te dá o direito de ter uma residência permanente, o Green Card, aqui nos Estados Unidos, e não é verdade. Existem vários vistos, como por exemplo o L1, que é a transferência de executivo para os Estados Unidos,
que abrem as portas através de um negócio, de um plano de negócios bem feito, de todo um processo para vir morar aqui. Mas não é simplesmente a abertura de um negócio que automaticamente te dá a liberdade e a condição de conseguir um green card aqui nos Estados Unidos. E agradeço também à TV Justiça pela oportunidade de falar um pouco dos brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos empreendendo. A legislação brasileira traz restrições em algumas áreas de investimentos para estrangeiros no Brasil, como, por exemplo, aquisição de terras rurais, exploração de recursos minerais exclusivos, jornalismo e radiodifusão, serviços de correios, indústria aeroespacial. Doutora Fernanda, vamos inverter a situação. E o estrangeiro que quer vir para o Brasil empreender, o que ele precisa fazer? Nós temos também algumas opções. Estrangeiros que tenham residência fixa no Brasil ou visto permanente no país, eles podem solicitar um visto de investidor. É necessário, nesse caso, que o estrangeiro comprove uma aplicação de pelo menos R$150 mil no negócio e que ele gere emprego para profissionais brasileiros. Existe também a situação de um estrangeiro que mora em outro país e que queira ser proprietário ou acionista de empresas brasileiras, sem ter residência por aqui. Essa pessoa continua morando em outro país, não no Brasil. Nesse caso, é necessário que o estrangeiro solicite um CPF junto à Receita Federal. Ele vai se registrar também no Banco Central do Brasil, por meio do registro declaratório eletrônico, e ele tem que ter alguém como procurador dessa empresa no Brasil. Esse é o procedimento. E a empresa ela pode ser aberta de acordo com as regras gerais que se aplicam também aos brasileiros. Solicitação de CNPJ, tem que ter uma sede, tem que ter um contador. Todos esses requisitos são os mesmos para estrangeiros e nacionais. E existe um tratado também assinado entre os países do Mercosul para facilitar esses negócios entre as empresas desse bloco, não é isso? Sim, o próprio Tratado Constitutivo do Mercosul, ele determina que haja livre circulação de pessoas nos países do bloco. Isso, falando um pouco do empreendedorismo, o Mercosul, os membros do Mercosul podem frequentar outros países, ter uma residência temporária de até 2 anos, sem a necessidade de comprovar a atividade que eles estão fazendo no outro país. Então, não é necessário provar que eles estarão trabalhando numa determinada empresa, que eles estão estudando, é só pedir uma residência temporária por 2 anos. Depois desses 2 anos, é necessário pedir a transferência para uma residência permanente. E a mesma coisa com os familiares. Os familiares também têm essa possibilidade. Doutora Fernanda, muito obrigada pelas explicações aqui no nosso programa. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima!